Hebreus capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 ao 3. E, na verdade, nós vamos iniciar esta mensagem hoje, nós vamos finalizar na semana que vem, ok? Eu dividi aí em duas partes. Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 3. Eu coloquei o próprio título que está aqui na minha versão, que é O Perigo da Negligência. Eu só acrescentei ali a Deus, né? O perigo da negligência a Deus. Então nós vamos ver, através deste texto, essa temática, tá? Dos perigos da gente ignorar a palavra de Deus, ignorar o que o Senhor nos diz, né? E na semana que vem nós vamos ver alguns exemplos de quem são aqueles que negligenciam a Deus, ok? Hoje então nós vamos pensar um pouquinho aí sobre o perigo da negligência a Deus, e na semana que vem nós vamos ver quem são aqueles que negligenciam a Deus, certo? Todos acharam ali Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 3. Nós vamos ler ali então. Também está sendo projetado ali, você pode acompanhar da forma como preferir. Então diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra ela está aqui diante de nós e nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para, pela ação do teu Espírito Santo, transformar a nossa vida, mudar a nossa história, nos confrontar, Senhor, com a verdade a respeito do Senhor e também a respeito de nós mesmos, de quem somos, do quanto ficamos perdidos sem o Senhor, Pai. A tua palavra é poderosa para isso. E nós pedimos que em nome de Jesus, de fato, o Senhor fale conosco, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para nós processarmos este conteúdo, essas informações, ó Pai. Mas que também o Senhor abra o nosso coração para que não seja apenas informação, não seja apenas conteúdo, não sejam apenas palavras impressas nesta folha, mas que o teu Espírito Santo vivifique estas palavras, Senhor, de forma que sejamos transformados, Senhor, em nome de Jesus, de forma que sejamos ministrados por Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor me ajude nesta hora, Pai. Eu preciso do Senhor, a minha dependência está em Ti por completo nessa hora. Sem Ti eu não sou e nem posso fazer nada, Senhor. E é por isso que eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus, para que eu possa comunicar esta mensagem aos meus irmãos. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco de fato, Senhor, porque nós, teus servos, estamos aqui para Te ouvir, Senhor. E tão somente para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, para começar aqui, é preciso dizer assim, de forma muito simples, muito sintetizada, né, resumida, essa carta aos Hebreus, ela fala ali basicamente sobre as diferenças entre a velha aliança do Antigo Testamento e a nova aliança em Jesus Cristo, sobre a velha aliança estabelecida com o povo de Israel, através ali, inicia lá em Abraão e depois passa por Moisés, né, com os mandamentos e tudo mais, e a superioridade da nova aliança em Jesus, que se estende não apenas aos judeus, mas a todos os povos, a todas as pessoas. Então, basicamente, de forma muito simples, a carta aos Hebreus trata desta temática, a diferença entre a velha aliança e a nova aliança em Jesus, né? A velha aliança dos ritos,
de todos aqueles rituais, aquelas normas, aquelas leis da velha aliança e a nova aliança em Jesus, né? Resumida nos 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Basicamente é disso que trata o livro a carta aos Hebreus, ok? E na minha versão, como eu disse, é o título da pregação, consta aqui o título: O perigo da negligência a Deus, né? E para a gente entender um pouquinho este trecho, eu gostaria de apenas de forma, vou tentar ser breve, né? Mas nós precisamos entender um pouquinho o capítulo 1. Nós não vamos ler ele completamente, mas eu quero explicar aqui um pouquinho acerca do capítulo 1, porque ele faz uma continuidade ali no relato, tá? Então, se nós lermos ali capítulo 2, verso 1, lê ali comigo, por favor, novamente. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, este versículo 1. Mas ele inicia falando, por esta razão. Por qual razão? Ele não diz aqui neste texto. Ele fala disso no capítulo 1. E é por isso que eu quero aqui, de forma resumida, falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 1, ele basicamente fala sobre a distinção entre os anjos e entre Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E ele enfatiza a superioridade de Jesus, do Cristo, diante dos anjos, né? Ele basicamente, se você ler na tua casa o capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que os anjos ministram, são como servos de Deus ali em espírito, e que o Filho é superior a eles, né? O Filho é de fato o próprio Deus, né? Em uma das pessoas da Trindade. É sobre isso que fala o capítulo 1 de Hebreus. E eu quero que você leia aqui comigo apenas os versículos 3 a 8 do capítulo 1, só para ficar mais claro isso, em Hebreus mesmo ali, capítulo 1, versos 3 a 8. Leia ali comigo, por favor. Falando a respeito do Cristo, né? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esta palavra que é a mesma ali que usa do verbo, né? Em João, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? É o mesmo termo. Sustentando todas as coisas pela palavra, pelo verbo, né? Pelo próprio Jesus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui já fica claro a superioridade de Cristo em relação aos anjos, né? Mas ele segue falando, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? O Senhor não falou isso a nenhum dos anjos. O Senhor falou isso somente a Jesus, o Filho. E versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então aqui fica muito clara a superioridade de Jesus Cristo em relação aos anjos, né? E ele fala ali que, no final do versículo 4, que ele herdou mais excelente nome do que eles, do que os anjos, né? E você não precisa abrir, mas há um texto um tanto conhecido da palavra, que eu vou ler aqui rapidamente, em Filipenses capítulo 2, verso 9, que diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome que está sobre todo nome. Então aqui é muito clara a superioridade do Filho em relação aos anjos, certo? Que é a temática do capítulo 1 de Hebreus. E pensa aqui comigo, para nós, às vezes não é que a gente não... como é que eu vou colocar isso? Não é uma contestação, mas às vezes a gente não pensa um pouco, né? A gente precisa treinar um pensamento fora da caixa, né? Porque pensa comigo, do porquê da superioridade de Deus. Claro, ele é o Deus, ele é o Filho, não é isso que está em questão. Mas pensa comigo, nenhum dos anjos foi encarnado.
né? Nenhum dos anjos foi encarnado, eles são seres espirituais, né? E, consequentemente, nenhum dos anjos, por não ter sido encarnado, nenhum dos anjos foi crucificado. Nenhum dos anjos passou por esta humilhação que o Filho passou, né? Mas Jesus passou, porque, afinal de contas, ele era o Filho, o próprio Deus. E isso fala lá em Filipenses também, capítulo 2. Ele era o próprio Deus, a manifestação exata do ser do Senhor também aqui em Hebreus. Ele não era só um espírito ministrador, como os anjos eram, né, aqui no relato, e são de fato. Então essa atribuição de encarnação, e posteriormente da crucificação, do sacrifício, era uma atribuição apenas para o próprio Deus, através do seu Filho. Não era uma atribuição dos anjos. Então aqui a gente tem também não digo uma evidência, mas um fato acerca da superioridade de Jesus, né? E dessa forma, ele sendo a encarnação do próprio Deus e passando pela morte e depois vencendo a morte, ele então foi exaltado por Deus e ganhou o nome que está sobre todo nome. É isso que a palavra nos diz também em Filipenses 2, né? Ele foi exaltado por Deus sobre tudo e sobre todos, né? E pensa aqui comigo outra coisa, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu também não tinha parado, na verdade. Mas, enfatizando a superioridade de Cristo em relação aos anjos, Jesus, o Filho, a expressão exata do ser de Deus Pai, ele adora alguém? Ele adora alguém? Não. Jesus não adora ninguém, porque ele é o próprio Deus. Mas os anjos adoram. E os anjos o adoram. Então Jesus não presta adoração a ninguém, mas ele recebe adoração. Porque de fato ele é superior aos anjos. A superioridade do Filho Jesus Cristo é indiscutível. E é disso que trata aqui o capítulo 1 de Hebreus, para a gente entender lá o capítulo 2. Mas os anjos também têm um lugar de honra. Também tem um lugar de honra, conforme Hebreus 1 também, nós vamos ler aqui de novo capítulo 7, capítulo 1, versículos 6 ao 7 e o 14 também. Versículo 6. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, de certa forma, por certa ótica, eles estão em um lugar de honra, ao serem esses espíritos ministradores, aqueles que adoram diretamente a Deus. Pensa comigo, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, mas eles têm esse privilégio de adorar a Deus diretamente. Eles contemplam a majestade, toda a glória do Senhor no céu. Que privilégio, que lugar de honra, né? E um dia nós todos estaremos lá para a glória dele, né? Em nome de Jesus. Mas pensa que honra que os anjos têm, né? Tem uma canção da Nívia Soares que traz esse questionamento, né? O que será que os anjos veem diante do trono de Deus? Deve ser maravilhoso demais, né? Então, os anjos, eles são servos, eles são espíritos ministradores. Eles são como ventos. Fala ali, né? Versículo 7. Aqueles que a seus anjos faz ventos, ou seja, são espíritos. Esse vento aqui, ele é do grego pneuma, que é ar, né? Indica ali ar, vento, né? Espírito. E também são como fogo, indicando ali o zelo na adoração a Deus. Eles são zelosos, tal como um fogo consumidor na adoração a Deus. Então, quando a gente lê lá, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente lê lá em Hebreus 2, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades já ditas, já ouvidas, para que delas jamais nos afastemos. O por esta razão se refere a este fato, que os anjos são espíritos ministradores, enviados pela ordem de Deus, ou seja, aos crentes em Jesus. E é esse motivo pelo qual nós devemos nos apegar às verdades, porque eles são servos de Deus Pai e receberam algo diretamente de Deus para nos ministrar, para estar ao serviço nosso por ordem de Deus. Vocês estão me acompanhando? Eu sei, às vezes complica um pouquinho, a gente tem que botar a massa cinzenta para trabalhar um pouquinho, mas a gente precisa disso em dados momentos, né? Para compreender a grandeza da palavra de Deus. Então,
É por esta razão, por causa da grandeza da palavra, por causa da grandeza desta palavra que foi entregue pelos servos espirituais de Deus, que nós devemos nos apegar a elas e não nos desviar. Agora pensa comigo ali, versículo 2, leia ali comigo, de Hebreus capítulo 2, verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, vamos ficar até aí por enquanto, tá? Firmeza da palavra falada por meio de anjos. Como eu falei, aqui em Hebreus ele fala sobre ele compara a velha aliança do Antigo Testamento com a nova aliança em Jesus, certo? Ele fala aqui então, ele se refere, quando diz isso aqui, toda a palavra falada por meio de anjos, ele está se referindo quando a lei foi entregue a Moisés, tá? E nós vemos isso ali, você não precisa abrir, mas eu quero ler aqui rapidamente, um texto em Gálatas, capítulo 3, verso 19, que diz o seguinte: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, Jesus, né? E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Na ocasião, este mediador era Moisés. A lei, tanto é que se fala da lei mosaica, né? Se referindo a Moisés. Ele era aquele mediador, ele era um tipo de Cristo, né? Uma figura do que havia de vir de Jesus. Então, vamos voltar aqui para Hebreus, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Tinha um mandamento, a lei. Se desobedecesse, tinha punição. É assim. Até hoje nós temos as nossas leis aí. Se você transgredir a lei de trânsito, você tem uma punição, que é a multa que chega na tua casa. Certo? Daquela era da mesma forma. Descumpriu a lei, transgrediu a lei, existe a punição espiritualmente diante de Deus, né? E essa punição, ela é justa, porque a palavra nos fala que toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo, porque afinal de contas a transgressão da lei, ela acaba sendo aquela ofensa a Deus, né? Ofensa à santidade de Deus. Então veja, os anjos, voltando para os anjos, que são espíritos ministradores, são esses seres espirituais a serviço de Deus, foram eles que proclamaram, que revelaram, que ministraram a lei a Moisés. Como nós vemos aqui em Gálatas 3, né? Foram através dos anjos, foi através dos anjos que a lei foi entregue. Por ordem de Deus, e Moisés foi esse então intermediário entre Deus e o povo. Mas ele era essa figura do que havia de vir de fato, do cumprimento da promessa. Depois dele, tempos depois, a palavra do Evangelho, da boa notícia a respeito de Jesus, foi anunciada. E foi anunciada por ele mesmo. Vocês estão me acompanhando? Primeiro era a lei que foi entregue a Moisés pelos anjos. Depois foi a boa notícia, o Evangelho, o significado do Evangelho, boa notícia, boa nova, que foi entregue pelo próprio Deus, Jesus, a respeito dele mesmo. Jesus, trazendo uma esperança maior do que pela obediência à lei da velha aliança. Então é disso que ele está falando aqui. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ou seja, os mandamentos, a lei, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, transgrediu a lei, foi punido. É isso. E aí depois veio o Evangelho, né? Em Jesus. Mas vamos ler ali o versículo 3 também, em Hebreus 2. Lembrando, se a palavra de Deus está firme, falada por meio de anjos, verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então pensa comigo, se antes a lei foi ministrada por anjos e entregue ao mediador Moisés, a lei, na velha aliança, Antigo Testamento,
E ela era um meio pelo qual se glorificava a Deus, pelo qual se buscava a salvação, né? Porque afinal Jesus ainda não havia se manifestado. Se este era o meio pelo qual se podia alcançar graça diante de Deus, a lei, o que dizer então de tão grande salvação que veio posteriormente, através de Jesus? O que dizer então, sendo que esta mensagem de tão grande salvação foi entregue pelo próprio Deus, o Filho, Jesus, o Cristo escolhido, o Santo de Deus. E depois de ser, não apenas bastou ser entregue pelo próprio Deus, pelo Filho, mas ela também foi confirmada depois pelos servos que a ouviram presencialmente, os discípulos que se tornaram os apóstolos e que fundaram a igreja. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa daqueles que vieram antes de nós. Então, pensa comigo, se os mandamentos entregues pelos anjos já são, nossa, que foi a lei, né? Foi uma graça tremenda de Deus sobre o povo para regular a vida do povo, para orientar, para fazer com que o povo se mantivesse no caminho certo. Quão maiores e mais preciosas são as palavras de Jesus, o Deus encarnado, que as proclamou pessoalmente. E depois foi, não é testemunhado, foi, me esqueci a palavra agora, mas foi confirmada pelas pessoas que estavam ali, que ouviram, que receberam. Que os mandamentos da velha aliança são importantíssimos, que dirá das palavras de vida de Jesus, do verbo vivo que desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós. E é isso que ele está falando aqui em Hebreus 2. É isso que ele está falando. E veja comigo como é sério isso, porque versículos 2 a 3, se a palavra dos anjos se tornou firme, e toda desobediência tinha uma punição, é isso que ele está dizendo no verso 2, né? Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E aqui ele já está falando de Jesus, que foi anunciado inicialmente pelo Senhor e depois confirmada pelos que ouviram. Como ter esperança, como ter uma maneira de escapar da punição se a gente ignorar, se a gente negligenciar tão grande salvação, vinda diretamente da boca, do verbo vivo? É isso que ele está nos dizendo aqui. É isso que ele está nos falando. E vamos lembrar aqui que Jesus, o significado do nome de Jesus é Deus é a salvação, ou Deus é Salvador, neste sentido. Então, quando ele fala aqui, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ele está falando como nós escaparemos se nós negligenciarmos a Jesus. Que esperança que nós vamos ter se nós ignorarmos as palavras de vida de Jesus? Se nós deixarmos de lado o verbo vivo? Se nós quisermos viver do nosso próprio jeito e achar que está tudo bem e não está? Como nós vamos ter esperança? É isso que ele está falando aqui. Qual a esperança para nós se a gente negligenciar tão grande salvação? A boa notícia, o evangelho a respeito de Jesus? Nenhuma. Nenhuma. Nós precisamos entender isso, nenhuma. Qual a esperança para aqueles que estão ao nosso redor, se eles ignorarem, continuarem ignorando, negligenciando as palavras de vida de Jesus? Não há esperança. E é isso que este texto está nos dizendo. Este é o perigo da negligência a tão grande salvação, a Jesus. Não há esperança. Não há esperança. Nem para mim, e nem para você, e nem para ninguém, se nós negligenciarmos, se nós ignorarmos, se nós taparmos os nossos ouvidos. Fala lá acho que é Timóteo, né, que haverá um tempo que alguns sentirão coceira nos ouvidos, né, e passarão a acreditar nas fábulas, desculpa o termo aqui, nos contos da carochinha, naquilo que não tem nada a ver, os contos de fada, né? Preferem acreditar no conto do vigário, acreditar na verdade que está em Jesus. E tem um texto que eu gosto muito.
Se você quiser abrir lá até comigo, por favor, Salmo 115. Salmo 115, eu gosto muito, muito desse texto. Na minha Bíblia aqui, o título dele é Honras somente a Deus. Honras somente a Deus. E eu quero apenas dar algum destaque aqui, dar um pequeno destaque a alguns versículos aqui. Porque esse salmo, ele fala sobre dar honras somente a Deus. E de fato, este é o título aqui na minha versão também. Honras somente a Deus, no Salmo 115. E ele diz ali, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E vamos seguindo, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E veja aqui a partir do verso 4, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Agora veja, que esperança a gente vai encontrar em alguém, algo ou alguém, né, que se coloque como Deus, que tem boca e não fala? Enquanto nós temos as palavras de vida diretamente daquele que é o Verbo vivo, que desceu do céu. Que esperança nós vamos encontrar naqueles que têm olhos e não veem? Que esperança nós vamos encontrar naqueles que têm ouvidos, mas não escutam as orações daqueles que se dirigem a eles? Que esperança nós vamos encontrar em mãos que não apalpam? Enquanto o Senhor Jesus se encarnou, colocou as mãos sobre as pessoas e as libertou. Que esperança nós vamos encontrar em aqueles que têm pés, mas não andam? Enquanto o Senhor Jesus caminhou por esta terra, proclamando a boa nova acerca dele mesmo. Como estes e tantos outros nos ajudarão de alguma maneira a encontrarmos salvação se eles mesmos foram vencidos pela morte? Deixa os mortos sepultar os seus mortos, né? Colocar confiança em outros deuses, além de Jesus, não nos traz qualquer esperança. Pois eles não podem nos ajudar a escapar do justo castigo. Lembra lá do justo castigo, da transgressão e da punição justa? De fato, nós temos uma nova aliança vigente em Jesus, e graças a Deus por isso, mas nós não podemos pensar que nós podemos simplesmente romper as leis espirituais de Deus e achar que está tudo bem. Não está. Não está. Isso é para mim, para cada um de nós. Não está tudo bem. Agora, que esperança, uma vez isso sendo uma verdade, que esperança a gente vai encontrar naqueles que estão mortos, que não podem fazer nada por nós? Eu já estou me encaminhando para concluir, mas eu quero dizer aqui ainda que outros deuses, aqui eu li o Salmo 115 até descrevendo outras divindades de fato, até porque no Antigo Testamento muitos outros povos tinham seus deuses, né? Enfim. Mas é importante a gente entender, no nosso tempo aqui, que outros deuses não se referem necessariamente apenas às figuras tidas como divindades, né? Mas eu entendo que um Deus pode se configurar um Deus na nossa vida em algo que tome o lugar de Jesus no nosso coração, na nossa vida.
né, eu orei aqui agora há pouco no momento de canções, que nós entronizamos ao Senhor. Entronizar é colocar no trono. E o Senhor é o rei de direito. O Senhor é o rei de direito. Agora, e quando porventura a gente tira Jesus do trono dele, que é de direito, e coloca outra coisa ali, aquilo passa a ser o nosso Deus. Não necessariamente divindades, mas também até pessoas, até objetos. Tem gente, né, que endeusa, assim que fala, né, as coisas, né, as pessoas. E aquilo acaba tomando o lugar de Jesus e de fato acaba se tornando um Deus estranho, um Deus pagão na nossa vida. Mas a gente vai falar um pouquinho disso na semana que vem. Mas quando isso acontece, através disso a gente passa a negligenciar o único Deus verdadeiro. A gente passa a negligenciar o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que foi encarnado através do Filho Jesus. A gente passa a negligenciar a tão grande salvação. E qual a nossa esperança se a gente negligenciar a tão grande salvação? Nenhuma. Que Deus nos ajude a não sermos negligentes a Ele, a Jesus, a voz de Jesus, a mim e a você. Eu preciso muito que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. E na semana que vem nós vamos, de certa forma, dar continuidade neste pensamento, pensando aí um pouco mais de forma prática, quem são aqueles que negligenciam a Deus com as suas atitudes na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque esta palavra é uma palavra que nos traz esperança, Senhor, no sentido de que ela nos recorda, ela nos lembra de que o Senhor Jesus é superior a tudo e a todos. Nos lembra que o Senhor Jesus, ele tem um nome que está acima de todo nome, de que ele tem todo o poder nas suas mãos, e de que por isso nós podemos confiar em Jesus, de que ele é esta tão grande salvação, é a nossa esperança e a nossa única esperança, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra que nos diz isso hoje. Mas ao mesmo tempo, Senhor, esta palavra ela nos inspira temor, porque nós entendemos aqui que se nós ignorarmos esta salvação em Jesus, não há outra esperança para nós. Não há outra esperança para mim e para os meus irmãos se nós ignorarmos as palavras de Jesus. Então que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos ajude a não negligenciarmos. Nós estamos sendo alertados aqui dos perigos da negligência ao Senhor, às tuas palavras. Então que o Senhor nos ajude, Pai, a não sermos estes que ignoram ao Senhor, que deixam o Senhor de lado, que negligenciam a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, tem piedade de nós, tem compaixão e misericórdia de nós, porque nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E muito obrigado porque ela tem de fato nos alcançado, Senhor, dia após dia, todos os dias, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, e que isso possa arder no nosso coração também, no sentido de que aqueles que estão perto de nós, se eles também, assim como nós, se ignorarem esta grande salvação, não há esperança para eles, Senhor. E que isso possa de fato, até por certo ponto, nos incomodar, Senhor, no sentido de que a gente não fique inerte, parado, olhando as pessoas ao nosso lado indo se perder, Senhor. Mas nos ajuda a contribuir de alguma maneira para que elas entendam, Senhor, que não, assim como para nós, que não há outra esperança, não há outra tão grande salvação que não seja em Jesus. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus.